Inclusive, nós temos relatos de tentativas de suicídio vindo dos ambientes corporativos por conta do isolamento. E Por eram quê? coisas que não eram registradas. No meu ponto de vista, é como o Chu comentou, nós gostamos, temos a sensação do débito de tempo, mas nós somos programados para viver coletivamente. Então, o coletivo equilibra. Você ter a parte familiar, a parte laborativa, a parte com os amigos, são tripés que vão equilibrando sua vida. Então, por mais que estar em casa seja muito bom, muito legal, você é composto de outras partes. Então, uma parte só não funciona. Outro exemplo, você pega a geração Z, que nasceu aí no final do século XX, que tem por volta dos 30 anos, é uma geração que já não retém mais por conta do salário. O salário atrai, mas não retém, porque elas já querem empresas que tenham um propósito. Então, eu quero um emprego com um projeto de vida que também pense no meu bem-estar. Então, a gente tem Ou uma seja, o mudança. bem-estar voltou à luz. Voltou à luz. Porque a nossa geração é uma geração de desempenho, Exato. ganho para viver com privilégios e para viver uma aposentadoria tranquila no futuro. É esse o nosso pensamento. Exatamente. Então, talvez o sono é uma coisa que atrapalha o nosso trabalho, o almoço é uma coisa que atrapalha o nosso trabalho. Quer dizer, nós temos uma inversão de geração. Exatamente. E a gente tem uma linha histórica, né? Se você pega desde a era industrial, que as pessoas precisavam pedir licença para ir ao banheiro, e depois veio Maslow falando das pirâmides das necessidades essenciais, depois veio Gardner falando das múltiplas inteligências, e hoje a gente discute as inner skills, que é as competências de inteligência emocional para que o ser humano consiga olhar para dentro. Então, há uma evolução histórica falando de comportamento de trabalho. E isso mostra o quanto que é importante a questão da saúde mental, do autoconhecimento, de estar focada no ser. Então, quando você fala de autoconhecimento, aí só pegando ainda a primeira parte, aí, autoconhecimento, você está personalizando o indivíduo dentro de uma companhia, é isso? Dentro de uma empresa? É dentro de uma cultura empresarial, né? Tanto que para um ser humano que trabalha, lembra quando a gente ainda usa crachá, né? Mas é um senso de pertencimento. Eu pertenço àquela companhia, eu gosto de estar naquele núcleo, eu tenho um trabalho, então socialmente eu sou bem visto. Então você não é tratado como um número dentro da empresa, você é tratado como uma pessoa. Hoje sim. Hoje sim. E a empresa que não consegue transparecer isso como propósito, ela tem um grande risco de perder aquela pessoa. Perder talentos. Perder talentos. Olha só. Então a gente está falando da medicina dos 5P, você se lembra, né? 2Ps é participação e personalização. Quer dizer, você tem que você tem que tratar a pessoa, não colocar a pessoa dentro de um protocolo, Exatamente. Certo? Então, você tem tal doença, você vai entrar. Não, nós temos que personalizar, e isso existe já dentro das empresas. Sim, existe. Porque É fundamental para essa geração mais nova. Exato. Porque a gente pega... O que é uma pessoa inteligente, né? Antigamente, a pessoa inteligente era aquela que guardava, né? Quais são as afluentes do rio Amazônia? Elas sabiam todas. Quais são todos os estados do Brasil? Sabia todas. Mas as pessoas foram vendo que isso é uma boa memória. Inteligência é aquele ser que consegue ser criativo e consegue também ter domínio sobre as suas emoções. E isso está cada vez mais complexo, que a gente passa, né, pelo mundo VUCA, pelo mundo BANI, essa geração de ansiedade, tudo para ontem, tudo imediatamente, a rede social, depois do smartphone, a ascensão da ansiedade também brotou, né? Então, como lidar com essa geração que tem tudo na palma da mão, e infelizmente de uma forma muito superficial, mas se contenta com isso. Agora, pelo que você falou, a geração Z é uma geração que tende a ser mais saudável nas reivindicações delas. Exato. Tá? Dela. Então, o indivíduo com 30 anos, ele não retém o foco no salário, ele quer qualidade de vida. Exato. Por outro lado, há um outro problema que é a superficialização do conhecimento. E o problema para lidar com a ansiedade. Como é que você... Como consegue que a gente amarrar amarrar tudo isso, né? Dentro de uma empresa, especialmente no pessoal que está ali. Aliás, antes de você me responder essa pergunta, eu vou te fazer outra. Essa geração prefere o home office ou prefere a empresa?
Essa geração prefere o híbrido. O híbrido. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Para ela é mais saudável. Para ela é mais saudável. E como você faz para essa geração lidar com ansiedade no trabalho? Na verdade, precisa de uma comunicação muito clara. A gente vê uma tendência aí das empresas solicitarem um retorno. E o que aconteceu foi que precisou tomar-se muitas decisões em caráter de urgência por conta da pandemia, fazer adaptações de escritório, de equipamentos e tudo mais. Aí tivemos a fase 2 da pandemia, que foi o volta quem quer, volta quem pode, e as empresas declararam-se híbridas, embora não tivessem preparadas culturalmente para isso. Como assim não está preparado culturalmente para isso? Tem gestores que não conseguem ter a liderança remota, por exemplo. Ele precisa ainda do olho no olho, ele precisa da presença da pessoa e ele não se preparou para ter gestão desta forma à distância. Nós somos problemáticos com isso, né, Edson? Verdade. As reuniões de decisão, a gente tem que estar ali, olho no olho, conversando. Para a gente, remoto é a mesma coisa que não decidir muita coisa, né? Eu não sei se você concorda comigo. Falta alguma coisa, né? Sempre falta. Agora, antes de você prosseguir, tem a liderança que não consegue ter liderança remota. Por outro lado, essa molecada, desculpe, quisera eu ser molecada que nem você, né? Que nem vocês, né? 30, 35 anos, ou saudade dessa época, né? Eu queria ter a idade deles. Deles, né? Da molecada. Agora, eles engajam em casa? Eles engajam... Porque você falou que um dos problemas é a falta de engajamento, né? Exato. Eles engajam desde que tenha propósito. Vou dar um exemplo. Quando começou a retomada da empresa e poderia ir quem quer, começou grandes ruídos e aí teve quebra de cultura. Porque quem estava lá no escritório tinha informações privilegiadas e quem ficava em casa sabia depois. E isso teve uma quebra grande de crença, de credibilidade. De você confiar na empresa onde você trabalha. Exatamente. Então, a empresa não estava preparada. Fez por mal? Não, porque a pessoa está ali é mais fácil. Vou contar para vocês primeiro uma notícia que acabou de acontecer no trânsito do que para quem eu vou ver depois online. Querendo ou não, existe uma concorrência ali dentro, né? Então, e como que eu mitigo isso? Traçando uma cultura híbrida. E o Brasil não estava preparado, porque tinha empresas, vou citar um exemplo da Natura, que já praticava uma vez por mês um home office na sexta-feira. Então, estavam preparando-se. Mas aí a pandemia veio e todo mundo tem que ficar em casa, né? E a melhor opção hoje é a empresa ser muito sincera da preparação do território dela e colocar as pessoas para co-criar uma solução em conjunto. Nem forçar a volta e nem falar que não vai mais voltar. É pegar aquela população de que tá, porque é um núcleo ali, porque a pessoa está 5, 10 anos na empresa, passa mais tempo da vida dela dentro de uma empresa do que com a própria família, e perguntar o que é que funciona. Vamos pensar junto, vamos entender qual é o meio, e não tem uma resposta definitiva. É melhor trabalhar 3 dias em casa e 2 na empresa, ou 3 na empresa e 2 em casa? A resposta é o que realmente funciona para aquela população, para aquela cultura, para aquele núcleo. Você está personalizando, então, Exatamente, o funcionário. exatamente. Você está personalizando a tua equipe de trabalho, como nós personalizamos o paciente, né? Isso é importante porque tem profissionais que funcionam bem se tiver na empresa. E tem pessoas que só funcionam bem quando estiver em casa no home office. Então, realmente, depende de cada pessoa. Então, eu acho que as empresas, eles deveriam ter uma cultura híbrida, seja trabalhando no local, seja em casa, porém, dependendo do perfil da pessoa, do padrão comportamental da pessoa, poderia optar por 100% na empresa, ou 100% fora. Aí depende da empresa. Tocando no assunto que nós estávamos conversando sobre a geração Z, a geração Z, eles desenvolveram algumas... Porque inteligência, hoje em dia, na neurologia, nós sabemos que tem múltiplas facetas, né? Inteligência e cognição, eles têm várias esferas, né? Então, nós temos a memória, por exemplo, que é uma esfera da inteligência. Aquela pessoa que tem ótima memória,
até então era confundida como pré-requisito para inteligência. Somente isso já dava para a pessoa o título de inteligente, né? Só que hoje em dia nós sabemos que a inteligência não é composta somente por memória, é composta também por habilidade de funções executivas. Por exemplo, o Ronaldinho, que joga muito bem futebol, é um tipo de inteligência, né? Ele consegue executar movimentos, cabecear a bola, colocar para dentro da rede, fazer os dribles, etc. E tudo isso com uma cabeça pensante, muitas vezes até automática. Uma visão que ninguém tem. Uma visão que ninguém tem. Ele vê e o cérebro dele calcula de modo inconsciente, subconsciente, a velocidade da bola, o ângulo da bola, como é que a bola está vindo. Aí ele consegue dar uma cabeçada bem no cantinho lá, como se fosse proposital, e ele acerta muito mais do que os outros. Ou seja, é uma inteligência que envolve múltiplas outras esferas da cognição, né? A esfera motora, por exemplo. Então, a inteligência, além de memória, também tem a questão da inteligência emocional, também tem a questão da inteligência de não procrastinar, também tem a questão da inteligência de avaliar risco. Tem pessoas que avaliam mal risco. Por exemplo, o que aconteceu agora nesse desastre do submarino para ver Titanic, né? Todas as pessoas que entraram que fizeram essa viagem, infelizmente, eles avaliaram mal o risco, né? Imagina, no meio do Oceano Atlântico, já por si só, mesmo estando dentro... eu não participaria. Mesmo estando dentro de um cruzeiro, já tem risco, né? Imagine dentro de uma navezinha submarina, pequena, sem comida. O risco é maior. Se tivéssemos num bote... O risco muito grande, né? Isso. Só que se tivéssemos num caiaque, por exemplo, o risco seria menor do que dentro daquele submarino. Olha só o risco de estar dentro do submarino, né? O risco de vida era maior do que ficar numa canoa no meio do Oceano Atlântico. Por quê? Porque estando numa canoa, se a canoa não virar, né, ele não tinha limitação de oxigênio. Segunda coisa, não tem problema de pressão, né? E nós já achamos um absurdo ficar no meio do Oceano Atlântico dentro de uma canoa. Só que imagine no meio do Oceano Atlântico, a 4.000 metros embaixo, né, num submarino em que a quantidade de oxigênio é limitado. Faltou avaliar o risco. Isso. Ou seja, faltou, infelizmente, e são pessoas todas, entre aspas, inteligentíssimas. Isso, muito inteligentes. Porém, faltou a inteligência de avaliação de risco, né? Ou seja, a inteligência ela tem múltiplas facetas. É um tema muito mais complexo do que se imagina. Então, essa geração Z, na verdade, eles ganharam um tipo de inteligência, que é a inteligência do estilo de vida. O que significa isso? Significa se alimentar melhor, né? Essa geração tem... Eu vejo amigos, amigas do meu filho, que tem 18 anos, alguns são vegetarianos, por exemplo. Não, você sabe que eu sou vegetariano, né? E minha filha deu uma festa, eu falei, bom, eles vão comer a carne aí, eu como a salada. Comeram toda a minha salada, eu falei, meu, todo mundo vegetou, todo mundo. Eu falei, pô. Ou seja, eles estão se alimentando melhor. Isso é um tipo de inteligência. Eles estão se alimentando melhor. Segunda coisa, todos praticam esporte. É um outro tipo de inteligência. Ou seja, eles têm inteligência para estilo de vida. Sabem dormir, tem horário de dormir. Isso já... Mais ou menos, mas mais ou menos. Descanso. Há controvérsias. Eles descansam, eles sabem descansar. Eles sabem quando parar para ir para academia. Por exemplo, os jovens do nosso grupo no hospital, eles sabem quando parar para ir para academia. Eles sabem quando parar a vida para viajar. Algo que nós, mais velhos,
da geração mais velha, nós não sabemos. Não sabemos fazer isso. Tanto é que um dos exemplos que ela deu foi quem mais exigiu presencial, quem não consegue, é da nossa idade, né? Exatamente. O pessoal da nossa idade que quer voltar. A geração Z é assim, um propósito. Eu não me oponho a ir desde que o propósito faça sentido. Agora, ir na empresa somente para pegar trânsito e fazer a mesma coisa que eu poderia fazer em casa não cola. Então, eu vou para quê? Para ter um relacionamento, ter uma reunião diferente, fazer um esporte coletivo. Hoje as empresas têm praticado muito a questão do esporte coletivo para juntar, né? Então, qual é o propósito? E mudou, né? Eu não faço mais as coisas à deriva. E ao mesmo tempo, assim, a gente está numa sociedade líquida, né? Que tudo é muita informação e você fica com aquela sensação de estar atrasado o tempo todo. Uhum. Ou seja, eles desenvolveram vários tipos de inteligência. Agora vamos lá. Então, assim, como gerenciar isso, nossa profissional RH? Você tem uma geração que gosta do presencial, que não gerencia direito à saúde, né? Que é uma geração mais velha. Pra gente, nós somos exemplo disso. O sono atrapalhava a gente, o horário de almoço atrapalhava a gente. O horário de almoço a gente veio ter de uns anos pra cá. Antes não existia isso, entendeu? Então você tem essa geração que gerencia mal a saúde, mas se entrega para o trabalho, e você tem uma geração que aprendeu a gerenciar a saúde, que tem que ter objetivos no trabalho, porém o conhecimento é mais superficial. Como é que você gerencia isso dentro de uma empresa? A verdade é que você tem que equalizar, ter equipes multidisciplinares em questão de personalidade, não estou falando nem de conhecimento técnico, e trazer o outro para aprender. Então, eu percebo que a nossa geração era muito mais preocupada em olhar para o outro, acordar de madrugada e pensar no outro. Essa geração é muito preocupada em si. Só que é mais voltada para dentro. É para dentro. Porém, há um desequilíbrio nas duas. Então, um grande sucesso é trazer isso para ser equalizado. Você tem exemplos de sucesso? Tenho exemplos de sucesso. Você pode contar um para a gente? Hoje, por exemplo, há companhias contratando as gerações Y, que são as nossas, para que ensinem a geração Z ter mais comprometimento e colocando pessoas da geração Z na equipe para que as pessoas da geração Y entendam que a qualidade de vida também é importante. Então, para fazer uma miscelânea de todos esses aspectos. Ou seja, a mistura de idades é importante. Muito. Muito. A mistura geracional é muito importante, porque elas são complementares. Então, a gente vê hoje, por exemplo, geração Z marcou uma entrevista super importante, a pessoa não aparece, não dá satisfação. Na minha época, isso seria uma falta de educação. Isso é um pecado assim, mortal, né? Desrespeitar um professor, mexer na carteira era uma falta de respeito. Hoje, as pessoas pensam que só por ter um smartphone na mão tem o mesmo nível de conhecimento de um professor que está lá ministrando uma aula, e isso não existe. A Graziella tocou num assunto muito importante. A Graziella falou que o ideal seria nós misturarmos pessoas de diferentes gerações para que haja interação entre elas e para que uma aprenda com a outra. E isso é verdade. Por exemplo, dentro de um hospital, por exemplo, que é a nossa área, né, o que nós vemos nas equipes? Os médicos mais velhos, experientes e os mais novos. Em termos de conhecimento médico, é claro que a experiência conta, apesar dos novos serem enciclopédia, memória boa, decoraram tudo, mas falta experiência de vida como médico. O grande segredo da vida é antecipar os sonhos aos poucos, sem gastar muito. Esse é o grande segredo da vida. Se você puder antecipar seus sonhos aos poucos, sem gastar muito, senão falta para depois, porque a nossa preocupação de só trabalhar agora para deixar para depois é para não faltar dinheiro depois. Mas se a gente conseguir equalizar isso, antecipando aos poucos nossos sonhos, sem gastar muito, esse seria o ideal para todos no ambiente de trabalho, por exemplo. Agora, essa relação, essa mescla, ela pode ser verticalizada, não?
Tem que ser horizontal, né? Exatamente, esse é o desafio. Como é que é lidar com esse desafio dessa mescla das gerações sem você ser vertical? Porque normalmente quem é mais velho, a tendência é ser vertical, né? Exato. A verdade é que você não pode viver no futuro, senão isso gera ansiedade, e nem no passado, senão isso gera uma depressão, né? É aprender a estar no momento presente. Quem falou isso foi o Mário, na enxaqueca. É verdade. Olha só. Tratamento de enxaqueca, tratamento profilático de enxaqueca, viver o presente. Se lamentar o passado e sofrer pelo futuro, o alarme de dor vem. Exatamente. E como fazer isso na sociedade líquida, né? Não sei se vocês leram as obras do Ballmer, mas ele fala muito, né? Sociedade líquida, que escorre, que muda o tempo todo, que corre o tempo todo, que atualiza o tempo todo, né? Então, como criar? Tendo objetivos claros, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Essa máxima aí que eu gosto muito dela. Então, qual é o planejamento? Então, vai ser antecipar os sonhos, gastando pouco? É um planejamento de vida, mas você não pode deixar para pensar nisso quando o extremo acontece, como aconteceu. Me fala uma coisa, tá? Nós falamos aí, mescla de geração, etc., homework, o sistema híbrido de empresas, a empresa, para trazer alguém de volta, tem que ter um objetivo para essa nova geração. Quer dizer, eles não são submissos a qualquer coisa. Não. Né? Você tem que ter um propósito para ele, senão ele vai para outro canto, enfim. O lance dele é ter um objetivo de vida.